O chão de cerâmica da loja de departamentos brilha sob as luzes frias. Márcia passa o pano com movimentos automáticos, os joelhos doendo, as mãos ásperas. 45 anos, uniforme azul desbotado, olhando sempre para baixo. Ela aprendeu a ser invisível. De repente, uma sombra para na frente dela. Sapatos caros, terno impecável. Márcia ergue os olhos devagar. E o mundo para. Ricardo Almeida, o empresário milionário que destruiu sua vida há 10 anos. O homem que a demitiu sem explicação, sem piedade, sem olhar em seus olhos. Ali, parado na frente dela. Mas o que ele não percebe é que Márcia esconde uma força que ele nunca imaginou. O que acontece quando ele abre a boca deixa todos em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que nunca é tarde para corrigir um erro do passado, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar para o vídeo. O chão de cerâmica da loja de departamentos brilhava sob as luzes frias do teto. Márcia passava o pano com movimentos automáticos, os joelhos doendo, as mãos ásperas segurando o cabo do esfregão como quem segura a própria vida. 45 anos, uniforme azul desbotado, cabelos presos num coque simples. Ela não olhava para cima. Nunca olhava. Aprendeu há muito tempo que era melhor ser invisível. Mas naquele fim de tarde de sexta-feira, algo mudou. Uma sombra parou à sua frente. Um reflexo no chão molhado. Sapatos caros, italianos brilhando como espelhos. Calça social perfeitamente cortada. Márcia parou. O coração disparou antes mesmo de entender o porquê. Devagar, ela ergueu os olhos. E o mundo parou. Ricardo Almeida. O homem que destruiu sua vida há 10 anos. O empresário milionário que a demitiu sem explicação, sem piedade, sem ao menos olhar em seus olhos. Ali, parado na frente dela, impecável num terno cinza que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. O rosto dele carregava algo que ela não esperava ver. Arrependimento, dor, culpa. Os olhos dele, aqueles mesmos olhos castanhos que ela conheceu quando eram mais suaves, agora estavam marejados. Ele abriu a boca, mas a voz saiu fraca, quebrada. Márcia, eu nunca deveria ter te deixado ir. Ela sentiu as pernas tremerem. O esfregão caiu no chão com um barulho seco. As outras faxineiras olharam. Os clientes pararam. Mas Márcia não conseguia se mexer. 10 anos. 10 anos de dor, de humilhação, de noites sem dormir se perguntando o que tinha feito de errado. E ele estava ali, na frente dela, como um fantasma do passado que se recusava a ficar enterrado. Você, ela sussurrou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Você não tem o direito de estar aqui. Ricardo deu um passo à frente, as mãos levantadas como quem pede trégua. Eu sei que não tenho, mas por favor, me dá 5 minutos. Só 5 minutos. Márcia olhou ao redor. As pessoas observavam. Sua supervisora franziu a testa lá do canto. Ela precisava desse emprego. Precisava de cada centavo. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que a fez hesitar. Eu termino meu turno em 1 hora, ela disse, a voz firme apesar do coração acelerado. Se você quiser me espera lá fora. Mas não me prometo nada. Ele assentiu, engoliu seco. Eu vou esperar. Mesmo que demore a noite inteira, eu vou esperar. E antes que ela pudesse responder, ele saiu. Márcia ficou ali, parada no meio do corredor, sentindo o mundo girar ao seu redor. As colegas começaram a cochichar, mas ela não ligou. Pegou o esfregão do chão e voltou ao trabalho. As mãos tremiam, mas ela não podia parar. Nunca podia parar. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já foi abandonado por alguém que dizia se importar com você? Já sentiu aquela dor de ser descartado como se não valesse nada? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência. Porque o que você vai ouvir agora vai te fazer entender por que Márcia carregou essa dor por 1 década inteira. 10 anos antes, a mansão dos Almeida era imponente, com portões de ferro forjado, jardins imensos e uma entrada de mármore que parecia saída de uma revista. Márcia limpava aquele chão todos os dias de joelhos, com cuidado para não arranhar nada. Ela era apenas mais uma faxineira, invisível, silenciosa, necessária mas nunca notada.
ou quase nunca. Ricardo tinha 32 anos quando ela começou a trabalhar lá. Recém-viúvo, herdeiro de um império empresarial que não pediu e não sabia se queria. A esposa tinha morrido num acidente de carro 6 meses antes, e ele estava perdido, afogado em reuniões, contratos e expectativas. A mãe dele, Dona Helena, uma mulher de 60 anos com cabelos sempre presos num coque apertado e olhos que cortavam como lâminas, comandava tudo. Os 2 irmãos de Ricardo, Fernando e Marcelo, eram piores. Frios, calculistas, obcecados com dinheiro e poder. Márcia tinha 35 anos, era divorciada, criava a filha sozinha. Isabela tinha apenas 8 anos, olhos grandes e curiosos, sempre perguntando quando o pai voltaria. Mas o pai não voltou. Nunca voltou. Deixou Márcia com dívidas, com vergonha, com uma filha para criar e nenhum centavo no banco. O trabalho na mansão dos Almeida foi uma bênção. Pagava bem, tinha horários fixos e a casa, apesar de grande, era silenciosa. Ricardo quase nunca estava lá. Quando estava, ficava trancado no escritório ou saía antes do amanhecer. Márcia mal cruzava com ele. Até a noite em que tudo mudou. Era quase meia-noite. Márcia estava terminando de limpar a cozinha, atrasada porque Isabela tinha ficado doente, e ela precisou levar a menina ao hospital antes de ir trabalhar. Estava cansada, exausta, os olhos ardendo de sono. Foi quando ouviu passos. Ricardo entrou na cozinha, ainda de terno, mas com a gravata frouxa e os olhos vermelhos. Ele parou ao vê-la, surpreso. "Você ainda está aqui?" Márcia se assustou, quase derrubou o pano. "Desculpa, Sr. Ricardo, eu já estou indo." "Não, não precisa." Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo perdido. Eu não esperava encontrar ninguém." Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água, bebeu metade de uma vez. Havia algo nele naquela noite, uma fragilidade que Márcia nunca tinha visto. "O senhor está bem?" ela perguntou antes de poder se conter. Ricardo riu, mas era um riso sem alegria. "Estou, ou não estou, nem sei mais." Ele se sentou numa das banquetas, os ombros curvados. "Desculpa, não devia estar te incomodando com isso." "Não está incomodando." Márcia hesitou, depois se aproximou. "Quer que eu faça um chá? Minha mãe sempre dizia que chá de camomila ajuda quando a cabeça está pesada." Ele olhou para ela, realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. "Você faria isso?" "Claro." E foi assim que começou. Uma xícara de chá na cozinha silenciosa. Uma conversa sobre nada e tudo. Ricardo falou sobre a pressão, sobre como não sabia se estava no caminho certo, sobre como sentia falta da esposa, mas ao mesmo tempo se sentia culpado por sentir falta. Márcia escutou, não julgou, apenas escutou. Depois daquela noite, os encontros na cozinha se tornaram frequentes. Ricardo começou a chegar mais cedo em casa. Márcia começou a sair mais tarde. Eles conversavam sobre a vida, sobre sonhos antigos, sobre filmes que gostavam. Ela contou sobre Isabela, sobre como era difícil criar uma criança sozinha. Ele contou sobre a família, sobre como se sentia sufocado. E alguma coisa cresceu entre eles. Algo que nenhum dos dois ousava nomear. Olhares que duravam mais do que deveriam. Sorrisos que significavam mais do que pareciam. Gentilezas pequenas, mas carregadas de significado. Ricardo começou a deixar flores na cozinha, dizendo que estavam sobrando do jardim. Márcia começou a fazer o café do jeito que ele gostava, mesmo sem ele pedir. Foi Isabela quem percebeu primeiro. "Mãe, você está diferente, está sorrindo mais." Márcia negou, mas sabia que era verdade. Pela primeira vez em anos, ela se sentia vista. Não como uma faxineira, não como uma mãe solteira lutando para sobreviver. Apenas como Márcia, uma mulher que merecia ser ouvida, que merecia ser olhada com carinho. Ricardo sentia o mesmo. Ele começou a esperar pelas noites, pelas conversas na cozinha, pela presença dela. Dona Helena percebeu, e não gostou nada. "Você está se apegando à empregada?" A mãe dele perguntou uma manhã, a voz cortante como vidro quebrado. "Ela tem nome, Márcia. Não me importo como ela se chama. Você sabe o que as pessoas vão pensar? O que a família vai dizer? Você é um Almeida, Ricardo. Tem responsabilidades. Tem um legado a proteger. Eu não estou fazendo nada de errado. Ainda não. Mas eu vejo como você olha para ela.
E isso precisa parar. Agora. Ricardo tentou resistir. Tentou ignorar a pressão. Mas os irmãos entraram na jogada. Fernando veio com ameaças veladas sobre a empresa. Marcelo falou em mudar o testamento do pai, em tirar Ricardo da presidência. Dona Helena foi mais direta. Se você continuar com isso, eu garanto que você perde tudo. A empresa, o nome, tudo. E Ricardo, covarde, cedeu. A demissão aconteceu numa segunda-feira chuvosa. Márcia chegou no horário de sempre, 7 da manhã, e encontrou Dona Helena esperando na cozinha. Seus serviços não são mais necessários. Estamos cortando gastos. Você pode pegar suas coisas e ir embora. Márcia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Mas eu fiz algo errado? Não é da sua conta, apenas vá. Posso falar com o senhor Ricardo? Ele não está. E mesmo se estivesse, a decisão já foi tomada. Márcia saiu daquela casa com uma caixa de papelão contendo seus pertences pessoais. Um casaco velho, uma caneca que usava para o café, uma foto de Isabela e um coração despedaçado. Ela nunca entendeu o que tinha feito de errado. Nunca soube que Ricardo tentou ligar 3 vezes nos primeiros meses, mas sempre desligava antes que ela atendesse. Nunca soube que ele passava noites acordado, se odiando por não ter tido coragem. Os anos seguintes foram os mais difíceis da vida de Márcia. Ela trabalhou como balconista num mercado de manhã, como garçonete num restaurante à tarde e como faxineira em casas à noite. Isabela cresceu vendo a mãe exausta, mas nunca reclamando. A menina aprendeu cedo a ser independente, a não pedir nada, a se contentar com pouco. Houve noites em que Márcia chorou no banho onde a filha não podia ouvir. Noites em que ela se perguntou se valia a pena continuar. Mas toda manhã ela se levantava, porque Isabela precisava dela. Porque desistir não era uma opção. Porque ela tinha dignidade mesmo quando ninguém mais via. Ricardo, por outro lado, construiu um império. A empresa dos Almeida triplicou de tamanho. Ele ficou mais rico, mais poderoso, mais vazio. Namorou algumas mulheres, mas nunca conseguiu se conectar com nenhuma. Todas pareciam interessadas no dinheiro, no status, no sobrenome. Nenhuma parecia interessada nele. E toda noite, antes de dormir, ele pensava em Márcia, nos olhos dela, na voz suave, na forma como ela o escutava sem julgar, e se odiava um pouco mais. Dona Helena morreu num derrame, 3 meses antes do reencontro. No velório, Ricardo olhou para o caixão e não sentiu nada. Só alívio. Alívio de que a mulher que o controlou a vida inteira finalmente tinha ido embora. E foi ali, de pé ao lado do caixão, que ele tomou uma decisão. Ia encontrar Márcia. Ia pedir perdão, mesmo que ela não aceitasse. Mesmo que fosse tarde demais. Levou 2 meses para localizá-la. Contratou um investigador particular. Descobriu que ela trabalhava naquela loja de departamentos. E numa sexta-feira chuvosa, ele entrou pela porta, viu ela limpando o chão e o mundo parou. Agora me conta uma coisa, sinceramente. Você conseguiria perdoar alguém que te magoou profundamente por covardia? Alguém que escolheu o dinheiro, a família, o medo, em vez de você? Para o vídeo, 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar de Márcia, porque o que acontece a seguir vai te surpreender. Márcia saiu da loja às 7 da noite. Estava escuro, chovia fino e ela estava exausta. Mas lá estava ele, encostado num carro preto reluzente, esperando. Ricardo se endireitou quando a viu, as mãos nos bolsos, o rosto tenso. Você realmente esperou, ela disse, parando a alguns metros de distância. Eu disse que ia esperar. Ele deu um passo à frente. Podemos conversar? Tem uma cafeteria ali na esquina. Márcia hesitou. Cada célula do corpo dela gritava para recusar, para virar as costas, para proteger o coração que já tinha sido partido uma vez. Mas a curiosidade foi mais forte. 5 minutos. Só isso. A cafeteria era simples, com mesas de fórmica e cheiro de café velho. Eles se sentaram num canto longe das outras pessoas. Ricardo pediu 2 cafés, mas nenhum dos 2 tocou na xícara. Por que você está aqui, Ricardo? Márcia perguntou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Ele respirou fundo. Para pedir desculpas, para te contar a verdade, para tentar consertar o que eu quebrei. Você não pode consertar 10 anos de dor com um pedido de desculpas. Eu sei que não posso, mas preciso tentar. Ele inclinou-se para frente, os olhos fixos nos dela.
Márcia, eu não te demiti porque você fez algo errado. Eu te demiti porque eu estava apaixonado por você. E minha família descobriu. E me ameaçaram. Disseram que se eu continuasse, eu perderia tudo. A empresa, o dinheiro, o nome da família. E eu fui covarde. Escolhi o medo em vez de você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia sentiu o ar faltar nos pulmões. Você estava apaixonado por mim? Estava. Estou. Nunca parei. Ele passou a mão pelo rosto. Eu sei como isso soa. Eu sei que é tarde demais. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas eu precisava que você soubesse a verdade. Você não fez nada errado. O erro foi todo meu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Márcia. 10 anos. 10 anos se culpando, se perguntando, carregando a dor. E era isso. Ele tinha medo. Ele era covarde. Você destruiu minha vida por medo? Eu sei. E vou carregar isso pelo resto da minha vida. Eu tentei te ligar nos primeiros meses, mas sempre desligava. Eu não tive coragem. E me odeio por isso todos os dias. Márcia se levantou, as pernas tremendo. Eu preciso ir. Márcia, por favor. Não. Eu preciso processar isso. Eu preciso. Eu não posso fazer isso agora. Ela pegou a bolsa, mas antes de sair olhou para ele uma última vez. Você me deve 10 anos, Ricardo. 10 anos da minha vida que eu nunca vou ter de volta. E ela saiu. Ricardo ficou ali sentado, sozinho, o café esfriando na frente dele. Mas havia algo diferente agora. Ela sabia a verdade. Era um começo, mesmo que fosse o menor dos começos. Nas semanas seguintes, Ricardo não desistiu. Ele não apareceu na loja, não invadiu o espaço dela, mas enviou flores com um bilhete simples. Desculpa por tudo, R. Márcia jogou as flores fora, mas guardou o bilhete. Uma semana depois, outro buquê. Você sempre gostou de girassóis. R. Ela guardou esse. Na terceira semana, não foram flores. Foi uma carta. Uma carta longa, escrita à mão, contando tudo, sobre como ele se sentiu naquelas noites na cozinha, sobre como a família pressionou, sobre como ele se arrependeu todos os dias, sobre como construiu um império, mas perdeu a única coisa que importava. Márcia leu a carta 3 vezes, chorou em todas. Foi Isabela quem viu as flores, o bilhete, a carta. A menina, agora com 18 anos, linda e esperta, confrontou a mãe. Mãe, quem é esse Ricardo? Márcia suspirou. Contou tudo, sobre o trabalho na mansão, sobre as conversas na cozinha, sobre a demissão abrupta, sobre o reencontro. Isabela ouviu em silêncio, processando. Ele te magoou muito, não foi? Sim, muito. E você ainda sente algo por ele? Márcia fechou os olhos. Eu não sei, Isa. Eu não sei se o que eu sinto é raiva, mágoa ou algo mais. Você merece ser feliz, mãe. Você passou 10 anos sacrificando tudo por mim. Talvez seja a hora de pensar em você. Não é tão simples assim, filha. Eu sei. Mas talvez valha a pena tentar descobrir. 3 semanas após o primeiro encontro, Márcia ligou para o número que estava no bilhete. Ricardo atendeu no primeiro toque. Márcia, podemos nos ver de novo? Eu tenho algumas perguntas. Quando você quiser, onde você quiser. Eles se encontraram no mesmo café. Dessa vez, Márcia estava mais calma, mais preparada. Você disse que estava apaixonado por mim, mas nunca disse nada. Nunca fez nada. Eu tinha medo. Você era a faxineira, eu era o patrão. Eu achei que seria errado, que seria abuso de poder. E então minha família descobriu e destruiu tudo antes que eu tivesse coragem de falar. E agora? Por que agora? Porque minha mãe morreu, porque eu percebi que passei 10 anos construindo coisas que não significam nada. Porque eu não quero chegar aos 50, aos 60, e olhar para trás e ver que deixei a melhor coisa que já tive escapar por medo. Márcia mexeu no café. Eu não sou mais aquela mulher, Ricardo. 10 anos mudaram muita coisa. Eu sou mais dura agora, mais desconfiada, mais cansada. Eu sei, e eu não espero que você seja aquela mulher. Eu quero conhecer quem você é agora. Se você me deixar. Algo no peito de Márcia se moveu. Uma pequena rachadura na armadura que ela construiu. Eu não posso te prometer nada. Eu não estou pedindo promessas, só uma chance. Eles se viram de novo na semana seguinte. E na outra, conversas longas em cafés baratos, caminhadas em parques, momentos roubados entre os turnos de trabalho dela.
Ricardo não tentou impressioná-la com dinheiro ou luxo. Ele apenas estava presente. Escutava. Ria com ela. Chorava quando ela contava sobre as noites difíceis, sobre as contas que não fechavam, sobre as vezes que Isabela foi dormir com fome porque não tinha comida. Eu sinto muito, ele dizia sempre. Eu sinto tanto. E gradualmente, muito gradualmente, Márcia começou a deixar as defesas caírem. Começou a lembrar por que se apaixonou por ele 10 anos atrás. A gentileza que estava lá, escondida sob o medo, a inteligência, o humor seco, a forma como ele realmente a via. Mas foi quando Ricardo ajudou Isabela que Márcia começou a realmente acreditar que ele tinha mudado. A menina tinha sido aceita numa universidade particular, mas não tinha dinheiro para a mensalidade. Márcia estava juntando o que podia, mas não seria suficiente. Ricardo descobriu, não através de Márcia, mas através de uma pesquisa discreta, e sem dizer nada, ele criou uma bolsa de estudos anônima. Márcia só descobriu quando recebeu a carta da universidade 3 meses depois, informando que Isabela tinha sido selecionada para uma bolsa de mérito acadêmico. Ela confrontou Ricardo naquela noite. Foi você. A bolsa. Foi você. Ele não negou. Ela merece. Ela é brilhante. Ricardo, não foi por você. Ou não foi só por você. Foi porque ela realmente merece. Eu vi as notas dela, os trabalhos. Ela é incrível. E eu só quis ajudar. Sem expectativas. Sem cobranças. Márcia não soube o que dizer. Pela primeira vez em 10 anos, ela deixou as lágrimas caírem livremente na frente dele. E pela primeira vez, ele a abraçou. Um abraço longo, apertado, que dizia tudo que as palavras não conseguiam. Então, me fala uma coisa. Você acredita que pessoas realmente mudam? Que alguém que te magoou pode, de verdade, se tornar melhor? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque o que vem a seguir vai testar exatamente isso. 5 meses após o reencontro, Ricardo fez uma oferta a Márcia. Não de volta à mansão como faxineira, mas um trabalho administrativo numa das empresas menores que ele controlava. É um cargo de verdade. Você teria que fazer entrevista, provar que é capaz. Eu não vou interferir, mas eu sei que você é, e sempre foi, muito mais do que as pessoas viam. Márcia recusou inicialmente. Orgulho, medo de parecer que estava sendo mantida. Mas Isabela a convenceu. Mãe, você trabalha 3 empregos há anos. Você merece uma chance. Vai lá e mostra para eles o quanto você é boa. E ela foi. Fez a entrevista. Impressionou a gerente de recursos humanos com sua ética de trabalho, sua honestidade brutal, sua capacidade de resolver problemas. Foi contratada. E pela primeira vez em anos, Márcia teve um emprego só, com horário comercial, com salário digno, com respeito. Ricardo manteve distância profissional. Nunca apareceu no escritório dela sem aviso. Nunca usou a posição dele para pressioná-la. Mas continuaram se vendo fora do trabalho. Jantares simples, filmes no cinema. Uma vez ele a levou para conhecer a fazenda que tinha comprado fora da cidade, um lugar que estava reformando para escapar da loucura de São Paulo. É bonito, Márcia disse, olhando os campos verdes, os cavalos pastando ao longe. É meu lugar de paz. Ou está se tornando. Ele olhou para ela. Eu queria que você visse. Porque eu quero que você faça parte da minha vida de verdade. Não dos negócios, não da família. Da minha vida. Isabela conheceu Ricardo num jantar na casa simples, mas aconchegante de Márcia. A menina estava na defensiva, protetora da mãe. Ricardo entendeu. Ele não tentou comprar o afeto dela. Apenas conversou. Fez perguntas sobre a universidade, sobre os sonhos dela, sobre o que ela queria fazer da vida. E, gradualmente, Isabela começou a relaxar. Você machucou minha mãe, ela disse no final da noite, quando Márcia estava na cozinha. Eu sei. E me arrependo todo dia. Se você fizer isso de novo, eu juro que eu não vou fazer, eu prometo. E se eu quebrar essa promessa, você tem todo o direito de me destruir. Isabela o olhou nos olhos. Viu sinceridade. Viu medo de perder. Viu amor. Tá bom, mas eu vou estar de olho. Eu não esperaria menos. Foi num dia chuvoso, 6 meses após o reencontro, que tudo mudou de verdade. Ricardo tinha buscado Márcia no trabalho, algo que raramente fazia. Vem, quero te mostrar uma coisa.
Eles dirigiram em silêncio até a fazenda. A chuva batia forte no para-brisa. Dentro do carro aquecido, com o som da chuva envolvendo tudo, havia uma intimidade que nenhum dos dois esperava. "Por que me trouxe aqui hoje?" Márcia perguntou. Ricardo desligou o motor. Ficaram ali no escuro, apenas o som da chuva entre eles. "Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais fingir que posso viver sem você. Eu tentei durante 10 anos, Márcia. Construí um império inteiro tentando preencher o vazio. E não funcionou. Nada funcionou. Porque o que eu quero, o que eu sempre quis é você." Márcia sentiu o coração disparar. "Ricardo, eu sei que ainda é cedo. Eu sei que você ainda está processando tudo. Eu sei que tenho que ganhar tua confiança de volta. Mas eu preciso que você saiba. Eu te amo. Te amei 10 anos atrás. Te amo agora. E vou te amar até o meu último dia." As defesas de Márcia, todas aquelas paredes que ela construiu para se proteger, começaram a ruir. "Eu tenho medo. Medo de acreditar de novo. Medo de me machucar de novo. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida provando que você pode confiar em mim. Quantos anos levar, eu vou provar." E ali, naquele carro, com a chuva caindo lá fora, Márcia finalmente permitiu que o coração vencesse a razão. Ela se inclinou e eles se beijaram. Um beijo lento, cheio de 10 anos de saudade, de dor, de esperança. Um beijo que dizia "eu te perdoo" sem precisar de palavras. "Agora me diz, qual foi a coisa mais corajosa que você já fez por amor?" Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar, porque o que Ricardo faz a seguir vai mostrar o verdadeiro significado de coragem. Mas a felicidade nunca vem sem obstáculos. Os irmãos de Ricardo, Fernando e Marcelo, tinham sido mantidos à distância nos últimos meses, mas eles tinham olhos e ouvidos por toda parte. E quando descobriram sobre Márcia, a fúria foi imediata. "Você está louco?" Fernando explodiu numa reunião familiar. "A faxineira? Você está namorando a ex-faxineira?" "Ela tem nome", Ricardo respondeu, a voz perigosamente calma. "E sim, estou. Isso é ridículo. Você sabe o que as pessoas vão dizer? O que os sócios vão pensar? Você está destruindo a reputação da família." "Não me importo." Marcelo se levantou, o rosto vermelho. "Então você devia se importar com o dinheiro, porque se você continuar com isso, nós vamos te tirar da empresa. Temos votos suficientes no conselho." Ricardo sorriu, mas era um sorriso frio. "Tentem. Depois da morte da nossa mãe, eu reestruturei tudo. Vocês não têm mais poder sobre mim. E se tentarem me sabotar, eu garanto que arrasto vocês comigo." A ameaça ficou no ar. Fernando e Marcelo saíram furiosos. Mas Ricardo sabia que eles não iam desistir. E ele estava certo. 3 semanas depois, Ricardo convidou Márcia para um evento corporativo. Uma festa de gala para celebrar uma fusão. Márcia estava nervosa, insegura. "Eu não pertenço a esse mundo, Ricardo. Você pertence onde eu estou. E eu estou indo para essa festa e quero você do meu lado." Ela cedeu. Comprou um vestido simples, mas elegante. Pediu ajuda de Isabela com a maquiagem. Quando Ricardo a buscou, ele parou no meio da sala sem palavras. Você está linda. Tô tremendo. Eu sei, mas eu vou estar do teu lado o tempo inteiro. Eu prometo." A festa era em um hotel 5 estrelas. Salão imenso com lustres de cristal, garçom servindo champanhe caro, pessoas vestidas como se estivessem na capa de uma revista. Márcia se sentiu pequena, deslocada, mas Ricardo segurou a mão dela com firmeza, apresentou ela para os colegas, para os sócios, sempre com orgulho. "Essa é Márcia, minha namorada." As pessoas eram educadas, mas Márcia via os olhares, via os cochichos, via o julgamento. E tentava ignorar, porque Ricardo estava ali ao lado dela, sendo o escudo que ela precisava. Mas então Fernando e Marcelo apareceram. "Ricardo", Fernando disse, o sorriso falso colado no rosto. "Que surpresa ver você aqui. E com companhia." Ricardo sentiu Márcia se encolher ao lado dele. Fernando, Marcelo, não sabia que tinham sido convidados. Sempre somos convidados às festas importantes. Marcelo olhou para Márcia com desdém. "Tá, e você é?" "Márcia", Ricardo respondeu antes que ela pudesse falar. "Minha namorada, como já disse." "Ah, sim, a ex-faxineira." Fernando fingiu surpresa. "Que história interessante. De pano de chão a acompanhante de gala. Muito inspirador." Pessoas ao redor começaram a prestar atenção.
Márcia sentiu o rosto queimar de vergonha. Ricardo deu um passo à frente, a mandíbula travada. Cuidado com o que você diz. Ou o quê? Marcelo provocou. Você vai nos bater no meio da festa? Na frente de todos os seus sócios? Imagina a manchete. Executivo agride irmãos por causa de Gold Digger. Eu não sou. Márcia começou, mas a voz saiu trêmula. Claro que não, Fernando disse com sarcasmo. Tenho certeza que você está com ele pela personalidade encantadora. Nada a ver com os milhões. Nada a ver com a vida confortável. Você jogou bem suas cartas, tenho que admitir. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Márcia. A humilhação era demais. Todos estavam olhando, todos ouvindo. Ela se afastou de Ricardo. Eu preciso sair daqui. Márcia, espera. Mas ela já estava indo, quase correndo em direção à saída. Ricardo ficou parado ali, dividido entre seguir ela e confrontar os irmãos. E então, algo dentro dele quebrou. Todas as amarras, todo o medo, toda a necessidade de aprovação, quebrou. Ele se virou para Fernando e Marcelo, e quando falou, sua voz ecoou pelo salão. Vocês são patéticos. O salão ficou em silêncio. Todos pararam de conversar, de beber, de fingir que não estavam prestando atenção. Ricardo continuou, a voz alta e clara. Vocês passaram a vida inteira medindo o valor das pessoas pelo saldo bancário, pela roupa que vestem, pelo sobrenome. E sabem o que isso fez de vocês? Pessoas vazias, pessoas miseráveis, pessoas que nunca vão conhecer o que é amor de verdade. Ricardo, você está fazendo uma cena? Eu estou fazendo uma cena, sim. E vou fazer uma cena maior ainda. Ele olhou ao redor, para todas as pessoas observando. Márcia não é uma gold digger. Ela é a mulher mais digna, mais trabalhadora, mais honesta que eu já conheci. Ela passou 10 anos trabalhando 3 empregos para sustentar a filha. Ela nunca me pediu um centavo, nunca pediu nada. E ela está comigo porque ela me vê. Ela vê o homem que eu sou, não o dinheiro que eu tenho. Fernando tentou interromper, mas Ricardo o cortou. E vocês sabem o que mais? Eu escolho ela. Acima de tudo. Acima da empresa, acima do dinheiro, acima da aprovação de vocês. Se vocês não conseguem respeitar a mulher que eu amo, então vocês não têm mais lugar na minha vida. Ele se virou para sair, mas parou. E mais uma coisa. A partir de hoje, eu tô cortando qualquer laço profissional com vocês. Podem ficar com as partes que têm na empresa. Eu vou construir outra coisa. Algo baseado em valores de verdade. E vocês não vão fazer parte disso. E então ele saiu sob olhares chocados de todos os presentes. Saiu e correu atrás de Márcia. A encontrou no estacionamento chorando encostada num carro. Márcia, eu não posso fazer isso, Ricardo. Eu não posso ser a razão de você perder tua família. Você não está me fazendo perder nada. Eles já estavam perdidos há muito tempo. Ele se aproximou, pegou o rosto dela entre as mãos. Eu escolho você. 1000 vezes, em qualquer situação, eu escolho você. Mas, não, sem mas. 10 anos atrás eu deixei o medo ganhar. Deixei eles me controlarem. Deixei você ir embora porque fui covarde. Eu não vou cometer o mesmo erro de novo. Eu não me importo com o que eles pensam. Eu não me importo com o que ninguém pensa. Eu só me importo com você. Isabela, que tinha ficado esperando no carro, assistiu a cena de longe. Viu a mãe chorar. Viu Ricardo de joelhos no chão, segurando as mãos dela. Viu o momento em que Márcia finalmente acreditou. Finalmente deixou o passado ir embora. E ouviu quando Ricardo disse, alto o suficiente para ela escutar, casa comigo. Márcia arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Não agora. Não precisa responder agora. Mas casa comigo. Quando você estiver pronta. Porque eu não quero passar mais um dia da minha vida sem você. Mas Márcia não era impulsiva. Não depois de tudo que passou. Eu preciso de tempo. Não para decidir se eu te amo. Isso eu já sei. Mas para ter certeza que você realmente mudou. Que isso não é só culpa ou nostalgia. Eu preciso ter certeza. Quanto tempo você precisar. E Ricardo cumpriu a promessa. Nos 3 meses seguintes, ele provou sua mudança. Cortou laços com Fernando e Marcelo completamente. Começou terapia para lidar com as questões familiares e a autossabotagem. Passou tempo com Isabela, realmente conhecendo ela, construindo um relacionamento genuíno. Nunca pressionou Márcia. Nunca fez ela se sentir culpada pelo tempo que precisava.
E num domingo de manhã, em um café simples onde eles costumavam se encontrar, Márcia olhou para ele e disse: "Sim." Ricardo piscou, confuso. "Sim, o quê?" "Sim, eu caso com você." O sorriso que se abriu no rosto dele foi como o sol nascendo. "Sério? Sério?" Ela pegou a mão dele. "Você provou. Você realmente mudou. E eu tô pronta para recomeçar. De verdade dessa vez. Cá entre nós, querido ouvinte. Você cortaria laços com sua família por amor? Deixa eu te perguntar uma coisa. Até onde você iria para proteger quem você ama? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria." O casamento foi pequeno, íntimo, na fazenda que Ricardo tinha reformado. Apenas alguns amigos próximos, colegas de trabalho de Márcia e Isabela como madrinha. Nenhum membro da família Almeida foi convidado. Ricardo não sentiu falta. Márcia estava linda num vestido simples, branco, com flores no cabelo. Ricardo vestia terno, mas sem gravata, mais relaxado do que qualquer um já tinha visto. Isabela chorou durante os votos, lágrimas de felicidade pela mãe que finalmente tinha encontrado paz. "Eu prometo", Ricardo disse, segurando as mãos de Márcia, "que nunca mais vou deixar o medo ganhar, que vou escolher você todos os dias, em todas as decisões, que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz, porque você merece, você sempre mereceu." Márcia sorriu através das lágrimas. "E eu prometo te lembrar disso sempre que você esquecer. Prometo ser tua parceira, não tua funcionária, não tua protegida. Prometo construir uma vida contigo, onde a gente seja igual, onde a gente seja feliz." E quando se beijaram, com o sol se pondo atrás deles, foi como se todos os anos de dor, de separação, de luta, finalmente fizessem sentido, porque levaram até aquele momento, até aquele beijo, até aquela promessa. Após o casamento, Ricardo fez algo que surpreendeu Márcia. Ele oficializou a adoção de Isabela. Aos 18 anos, a menina não precisava ser adotada legalmente, mas Ricardo quis, porque você é minha filha também agora, e eu quero que você tenha meu sobrenome se você quiser. Isabela, que tinha sido abandonada pelo pai biológico, que cresceu sem figura paterna, chorou tanto que não conseguiu falar. Apenas abraçou Ricardo com tanta força que ele mal conseguiu respirar. Márcia observou pai e filha abraçados e soube que tinha tomado a decisão certa. Que Ricardo não era mais o homem covarde de 10 anos atrás. Ele tinha se tornado alguém melhor, alguém que merecia uma segunda chance. A vida seguiu. Márcia continuou trabalhando, mas agora em posição de gestão que ela conquistou por mérito próprio. Ricardo expandiu os negócios, mas de forma diferente, com valores diferentes, focando em empresas que realmente ajudavam as pessoas. Isabela se formou na universidade, foi aceita num mestrado no exterior. E numa tarde, 5 anos após o reencontro, Márcia e Ricardo estavam na varanda da fazenda, vendo o sol se pôr. "Você se arrepende?" ele perguntou de repente. "De quê?" "De ter me dado uma segunda chance, depois de tudo." Márcia pensou por um momento. "Não, porque você provou que merecia. Você fez o trabalho, você mudou de verdade. E agora eu sou feliz, de um jeito que nunca achei que seria possível. Eu também." Ele a puxou para mais perto. "E você sabe o que é engraçado? Eu passei 10 anos construindo um império, achando que aquilo ia me completar. E era você, sempre foi você. A resposta sempre foi você. E ali, naquela varanda, com os campos verdes se estendendo até o horizonte, Márcia finalmente entendeu. O gesto que mudou tudo não foi o pedido de casamento público, não foi o dinheiro, não foi nem o pedido de desculpas. Foi a disposição de Ricardo em reconstruir a vida inteira, em enfrentar os demônios, em escolher o amor mesmo quando custou tudo. Porque no final, o amor verdadeiro não é sobre grandes gestos românticos, é sobre escolher a pessoa todos os dias, é sobre fazer o trabalho difícil de ser melhor, é sobre ter coragem quando seria mais fácil desistir. E Márcia, a mulher que passou 10 anos limpando chãos e lutando para sobreviver, finalmente tinha o que sempre mereceu. Não um príncipe encantado, mas um homem real, imperfeito, que a amava o suficiente para mudar, que a amava o suficiente para lutar, que a amava o suficiente para nunca mais deixar o medo vencer. Agora me conta uma última coisa.
Você acredita que nunca é tarde demais para corrigir um erro? Que segundas chances podem realmente reconstruir vidas? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque histórias como essa nos lembram que o arrependimento sincero, quando seguido de ação real, pode curar até as feridas mais profundas. E que às vezes, apenas às vezes, o amor é forte o suficiente para vencer o tempo, a dor e o medo. E quando vence, constrói algo mais forte do que jamais existiu antes.